Boa noite, a paz esteja com você. Vamos falar o verdadeiro significado da palavra Páscoa para o cristão. Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. A palavra Páscoa surgiu pela primeira vez da língua hebraica. Se escrevia Peshá, que traduzido para o grego era Páscoa. O significado da palavra Páscoa é passagem ou celebração. Talvez você esteja se perguntando por que a palavra Páscoa significa passagem ou celebração. Vamos por partes. Vamos explicar o porquê do significado passagem e depois explicaremos celebração. Na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12, começa a história de Abraão. Este homem foi escolhido por Deus para se tornar o primeiro patriarca de um povo que conhecemos como povo judeu. Depois dele veio seu filho Isaque, que foi o segundo patriarca dos judeus. E por último, o filho do segundo patriarca, que se chamou Jacó. Foi o terceiro, também patriarca. A história é bem longa desses homens de Deus, porque tudo começou com eles. O interessante é que Deus promete para o primeiro patriarca que a terra de Canaã seria de sua descendência. Olha que Deus diz a Abraão, está lá em Gênesis 17, versículo 8. Diz assim: dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei seu Deus. Jacó, o último patriarca, morava em Canaã, está lá em Gênesis 37, 25. Ele teve 12 filhos que se formaram as 12 tribos de Israel. Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Assim, o povo passou a ser conhecido como povo de Israel. Nessa época, aconteceu uma grande fome em Canaã. E Jacó, que já se chamava Israel, vai morar no Egito com toda a sua família. Seus 11 filhos eram no total de 66 pessoas, seus descendentes. E José, seu filho, já morava no Egito. Ele era o governador do Egito. O povo de Israel era um total de 66 no total. Foram bem recebidos pelo faraó e lá ficaram todos morando. Mas com o tempo morre José, Jacó e também morre faraó. E o outro faraó que assume seu reinado. O novo faraó já não tratava o povo de Israel tão bem quanto seu antecessor. E com o tempo, ele escravizava esse povo para fazer os serviços pesados do Egito. E o tempo passou, e já fazia 430 anos que eles estavam ali no Egito, oprimidos pelos egípcios. Jacó e o povo que subiu para o Egito já não existia mais. Mas seus descendentes estavam vivendo ali como verdadeiros escravos. Eles tinham se esquecido e alguns nem sabiam que Deus tinha feito uma promessa para seu antepassado Abraão, que um dia eles voltariam para a terra maravilhosa de Canaã. Um dia, diferente dos outros dias, esse povo acorda e se lembra que eles tinham um Deus. Aí começaram a orar, a clamar por esse Deus que tinham esquecido. Diz a Escritura Sagrada que Deus lá no céu ouviu o clamor desse povo e se lembrou que tinha uma promessa com esse povo. Afinal, se nem os interessados lembravam de pedir pela promessa, está lá em Êxodo 3:7. Assim Deus convocou Moisés para ser o libertador desse povo. Ele iria guiar esse povo. Em Êxodo 33:1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e este povo que tiraste da terra do Egito, e leva-os para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque lhes prometi, darei essa terra aos vossos descendentes. Mas antes do povo ser liberto dos egípcios, vamos saber qual o significado da palavra Páscoa e celebração. Lembrando que todo o povo de Israel, que agora tinha se multiplicado, já tinham passado 430 anos. Várias gerações já tinham nascido, agora não eram mais
os 66 pessoas, mas milhares deles e continuavam cativo, escravo no Egito. Em Êxodo 12, Deus fala a Moisés para dizer ao povo para pegar um cordeiro para cada família. O cordeiro teria que ser sem defeito, macho, de 1 ano, poderia ser um cabrito. No crepúsculo da tarde, era para imolar, oferecer em sacrifício este cordeiro. E para pegarem o sangue desse cordeiro e passarem todas as ombreiras e nas vértebras das portas. Isto era para ser feito nas casas em que comeram a carne desse cordeiro que eles imolaram. Êxodo 12, 11, diz assim: dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão, comer com pressa. É a Páscoa do Senhor, aleluias. Agora vamos saber o porquê do significado da palavra Páscoa, que significa passagem ou celebração. Passagem está em Êxodo 12, 14. Diz assim, no versículo 12 de Êxodo: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. No 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. No 14, esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão. O comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como um decreto perpétuo, ou seja, para sempre. Era para eles comemorar para sempre. O cordeiro ali sacrificado já simbolizava Jesus, que iria se sacrificar para salvar o pecador. Aquele sangue nas vértebras da porta mostrava que o sangue tinha que ser derramado e passado nas portas. E quando o anjo da morte passasse nas casas e visse o sangue, ele iria passar por cima. Essa casa, o primogênito não iria morrer. Então, Páscoa, passar, ou passar por cima, e no hebraico quer dizer pesar. Vamos também saber por que Páscoa quer dizer passagem e também celebração. Lembrando que o povo estava no Egito há 430 anos e que Deus mandou passar o sangue na porta e se prepararem para comer aquele cordeiro com pressa, porque Deus iria resgatar, tirar aquele povo do cativo do Egito, e assim aconteceu. O anjo da morte passou e morreram todos os primogênitos do Egito, e assim Faraó deu a libertação ao povo de Israel. Mas e a palavra celebração? Já falamos de passar, né? Já falamos, agora vamos falar de celebração. Aleluias. Já falamos da passagem, né? E agora vamos falar da celebração. Agora a palavra celebração terá sentido para você. Êxodo 12, 14 diz o Senhor: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarem por estatuto perpétuo, ou seja, não era para eles se esquecerem o que Deus tinha feito, era para celebrar. Por isso que também Páscoa significa celebração. Entenderam agora o significado da palavra Páscoa? E que é passagem e celebração? Passagem porque o anjo da morte passou por cima das casas e ninguém morreu. E celebração porque eles tinham que celebrar para sempre. E ainda fiz um resuminho aqui para vocês. Passagem, porque Deus deu vida àquele povo através do sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas. E assim o anjo da morte passou por cima da casa,
daquela casa e ninguém morreu. Mas, para isso, um cordeiro teve que ser sacrificado, perdeu sua vida e salvou, através de sua vida, os israelitas. E celebração? Deus pede para os israelitas celebrarem, não se esquecerem para todo sempre o que ele fez por eles naquele dia. Por isso, Páscoa é muito importante para os judeus e também para nós, que reconhecemos que Jesus morreu, derramou seu sangue na cruz, e por isso celebramos a nossa vitória naquela cruz. Ele morreu, ressuscitou e veio nos buscar. Ele é a nossa Páscoa, Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. E Deus cumpre a promessa que fez a Abraão. Lembra lá que eu li para vocês o versículo? Que eles voltariam a morar em Canaã. Diz a Bíblia que era uma terra muito boa, Canaã, que tudo que se plantava se colhia, que os frutos desta terra era enorme. Um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Está lá em Números, você pode conferir. Números 13 e 23, parte B. Cortaram um cacho de uva, a qual precisou de 2 homens para carregar, enfiado em uma vara. Olha o que Deus tinha para aquele povo, né? Passou por cima, Páscoa passou por cima, e também celebração, para eles não se esquecerem do que Deus fez para eles naquele dia. Não se esqueça, Páscoa não é um coelhinho. Podemos comer o nosso ovo de Páscoa? Sim, podemos e devemos, mas não esquecer que para nós Páscoa é isso. Passagem, celebração, passagem. O anjo da morte passou por cima de nós também e nos deu a vida. Jesus nos deu a vida. Jesus era aquele cordeiro ali, já simbolizando Jesus, que morreu ali, que foi passado sangue nas portas. E para nós celebrarmos a vida, porque Jesus deu a vida por nós ali na cruz. E hoje somos salvos. Quem vos fala aqui é a pastora Itamara. Fica na paz do Senhor Jesus e uma boa noite.